Lierte Soares é pastor na New Life Community Church em Massachusetts, nos Estados Unidos, e também presidente das Igrejas Batistas da Nova Inglaterra. Ele é esposo, pai, advogado, educador e plantador de igrejas. Possui mestrado em missões transculturais e está doutorando em missões e evangelismo. Receba agora pastor Lierte Soares. Praise the Lord! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! A lot of people from New England think that I'm from India because I look just like as I look. Muita gente da Nova Inglaterra acha que eu sou indiano porque eu pareço o que eu pareço. And I always tell them that where I came from, we don't worship cows, we eat them all. Ok? E eu falo para eles, de onde eu vim, a gente não adora vaca, a gente come todas as vacas. But you know, there's a lot of pressure about immigration nowadays, muita pressão sobre imigração, and they think that I had an athletic visa. Muitas pessoas acham que eu tive um visto de atleta. Do you know what that means? Sabe o que significa running, swimming and jumping? Sabe o que é correr, nadar e saltar? Well, all this tension, todas essas tensões, you know, we can have the opportunity, nós podemos ter a oportunidade, if you bring this message, se você trouxer essa mensagem, you know the story about turning lemons into lemonade, sabe aquela história de fazer de limões limonada? That's the power of the gospel, esse é o poder do evangelho de Jesus. And I'm thrilled to be here. E eu estou muito feliz de estar aqui. Turning on the Portuguese mode. Ligando aqui o botãozinho português agora. Well, just a blessing. É uma bênção estar aqui. First of all, primeiro, olha só, estou com dificuldade de desligar. Eu tenho feito isso a vida inteira. Isso se chama cosmovisão. Isso se chama adaptação cultural. A gente tem que entender que todos nós somos frutos da diáspora. E o que significa isso? Você veio de um lugar. A minha família, por exemplo, saiu da região de Lisboa entre 1770 e 1790. É interessante, quando eu estava pousando aqui, eu disse para o meu filho, nós estamos visitando a terra dos nossos ancestrais. Todos nós somos vinculados a algum tipo de gente que Deus fez sair do lugar e foi parar num lugar. A coisa da vida que faz a diferença é se você descobrir qual que é o propósito da sua vida. Para que você saiu de lá e aonde você está indo, se está no centro da vontade de Deus. Eu creio que ninguém está aqui por acidente. Eu creio que todos estão aqui por um propósito. E eu quero agradecer aqui à Rede Inspire, ao pastor Carlito e à igreja que nos recebe aqui para eu falar para vocês, compartilhar sobre uma perspectiva multicultural sobre a sua missão. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa questão de cosmovisão e essa perspectiva tem a ver sobre nós repensarmos a grande comissão. E o que esse repensar a grande comissão tem a ver conosco? Bem, a primeira coisa que eu pergunto para você é o que estás a ver aqui? Uma expressão bem portuguesa. O que você está a ver aqui? E é interessante que se você vê uma fotografia do Hulk, na perspectiva do americano, o Hulk e o Chuck Norris, o Hulk vocês conhecem, o Hulk ele é grande, o Hulk ele é aquele bicho do Marvels que se ele ficar nervoso ele rebenta tudo. E nessa perspectiva, o americano vai ver o Hulk de uma forma e vai ver o Chuck Norris de outra forma. Se você perguntar para qualquer pessoa quem está em apuros aqui, as pessoas vão falar, quem está em apuros é o Chuck Norris. Mas para o americano, o que ele fala é o seguinte, só americanos entendem isso, o Hulk está com um problema agora. Isso é cosmovisão. As pessoas veem coisas diferentes. Nós pastoreamos pessoas que veem o mundo de forma diferente. E aí, cosmovisão ou perspectiva, que cosmovisão é a mesma coisa, perspectiva é a mesma coisa, qual é a sua visão? Ou você que está aqui em algum lugar do continente europeu, você que está em algum lugar do mundo, como você vê o mundo? E a primeira coisa, nem todo mundo que chega perto de nós vê como nós vemos. E essa questão de cosmovisão, olha, eu tenho que entender que Deus está trabalhando com pessoas diferentes e na nossa diferença Deus faz a força. Eu quero falar sobre um termo chamado missão reversa. Diga comigo, missão reversa. A missão reversa é um movimento que acontece de 2010 para cá. É algo recente.
aonde que o diagnóstico ou o que a gente chama de rótulo cultural muda. Os missionários não são mais europeus predominantemente ou norte-americanos predominantemente. Tem caras de mexicano como eu, de indiano como eu, de coreanos como muita gente tem, e a parte global do Sul, e a gente vê isso muito na Europa. Ontem, como um bom americano, aonde que eu comi ontem? Eu fui procurar um McDonald's. E quero dizer que o McDonald's aqui na Europa é muito melhor do que o meu McDonald's da América. Muito melhor. Primeiro, tem um gosto na América, uma gordura que todos os McDonald's da América é a mesma gordura velha. E você come e você fala assim, como que a padronização americana chegou nesse nível? Como assim? É aquela gordura velha de sempre. Quando vamos no McDonald's na América do Norte, a gente já fala, onde você vai? No Morte Lenta. Não tinha lugar nenhum para você ir? Não, eu estou indo para lá. Mas vindo aqui, na Europa, com os padrões de qualidade, de saúde, de muitas coisas, vocês têm um melhor café do que nós. Vocês têm uma qualidade em que o Big Mac é saudável na Europa. Eu tive que tirar uma foto e a menina falou, só para fazer um elogio, eu escrevi, junto com meu filho, no livro de elogio. Mas a missão reversa nada mais é, e coloca aí, as nações que um dia foram campo missionário, no século passado, no século retrasado, hoje são força missionária. E o que é a missão reversa? Vou concluir agora. Um sentimento de gratidão, porque um dia trouxeram o evangelho para nós, agora está na hora da gente pagar com gratidão que um dia os europeus fizeram para o mundo afora. Eu sou beneficiado como um neto da evangelização europeia. Como assim, pastor? Os ingleses, mas aí a gente vai antes dos ingleses, os holandeses receberam o evangelho, foram para a Inglaterra, da Inglaterra eles foram para a América do Norte, e da América do Norte vieram para o Brasil. A propósito, eu não falei minha nacionalidade, eu sou de Jesus. Eu também não falei minha nacionalidade, eu sou do Evangelho do Reino. Aí é que está essa visão de missão reversa que você adapta e você não vai negar, preste bem atenção, eu não estou negando minha brasilidade, da onde eu vim se chama uma capital mundial, tem gente daqui e tem gente da minha capital mundial em todo lugar do mundo, todo lugar tem alguém de Governador Valadares. Mas o coração da gente é tão grande que a gente ama a Vila Isa, a Rua na Festa Pandino 67, Dona Mirtz, Gambá. Você já comeu na mercearia do Gambá? Eu já. E você ama o seu lugar de origem, Deus te deu um coração tão grande que você ama o lugar que você está. A missão reversa constitui o seguinte, pastor, eu estou no lugar frio, aprenda a amar o frio. Eu estou no lugar quente, aprenda a amar o calor. Porque o seu coração é grande. Uma coisa, lembre-se, aqui não é nossa casa, nós estamos aqui temporariamente, aleluia! A missão reversa é simplesmente a definição que Deus tirou de uma nação, que onde era um campo missionário, e hoje você é um missionário das nações. Vou melhorar para você, você é um embaixador do reino de Deus, aonde Deus plantou você. Agora uma coisa, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 12:32, fala de um povo, de uma tribo específica, da tribo de Isacar, eram 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Um outro texto, na Bíblia, a mensagem, fala que eles eram estrategistas de Israel. Um outro texto, na linguagem contemporânea da Bíblia, na Bíblia inglesa, fala o seguinte, que eles foram escolhidos para fazer o rei Davi, liderados pelo rei Davi, com as tropas debaixo do seu comando, e esses líderes sabiam a hora certa de agir e a necessidade. E aí uma outra versão da Bíblia, revista atualizada, fala que esses filhos de Isacar, que era uma tribo específica de Israel, você vai ver falando dele em Crônicas e você vai ver também falando deles também no livro de Apocalipse. Fala que eles eram conhecedores da época e ainda fala o seguinte, olha, eles sabiam o que Israel devia fazer e é uma coisa fantástica. Aí eu tenho uma palavra profética para entregar para você e você recebe no nome de Jesus. Olha o que um dos pastores lá na Califórnia, David Jeremiah, disse. Deus nos coloca onde precisamos estar, quando precisamos estar lá,
para cumprir os propósitos dele, e ele faz isso para o nosso próprio bem, para a glória dele. Aonde você está, você não está ali por acidente. Aonde você está plantado no ministério, você não está por acidente. E aí eu falo, por que você precisa saber do contexto? Por que você precisa entender que as pessoas que você pastoreia trouxeram algo, e esse algo é a perspectiva, a cosmovisão dela, e você precisa pedir a Deus sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Porque você é líder desse povo. Jeremias 3,15, esse é um versículo muito interessante, que toda ordenação pastoral tem e fala dele. Pastor, que texto é ele? Que fala o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, o coração de Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Conhecimento, inteligência, mas eu gosto da versão da mensagem que inclui aí, com sabedoria. Meu avô vai fazer 90 anos agora, pastorzão ainda, e ele fala comigo assim, como está diferente pastorear nos dias de hoje. É interessante que meu avô, no auge dos seus quase 90 anos, ele pega o celular e ele manda text message para mim, mas é muito engraçado. Ele faz assim, ó. Mas vendo com toda a força, eu falo, um dia ainda ele quebra o celular dele. Ele está se adaptando a uma era tecnológica. Eu falo, que esforço você está fazendo para alcançar a sua comunidade? E eu vou estar falando detalhadamente algumas coisas, porque você precisa entender que existem determinados líderes que precisam estar forjados nessa unção da tribo de Isacar. Não dá para pastorear igual eu fui pastoreado na Vila Isa. Não dá para pastorear como eu fui pastoreado na década de 90. Aonde você está? Qual década você se encontra hoje? Não dá para pastorear mais, e alguém fala assim, pastor, mas eu não posso negociar o evangelho. Eu aprendi uma coisa, que às vezes você olha com alguém que está servindo na América do Norte, eu sirvo na Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra, alguém me disse, um tempo atrás, falou, é o lugar diferente do mundo para se servir. Que lugar é esse, pastor? É o lugar que tem mais influência europeia. E é tão engraçado que naquele filme, O Mágico de Oz, tem uma parte do filme que um dos personagens vira para Dorothy e fala assim, aqui não é Kansas mais, Toto. Eu quero lembrar você, da onde que você vier, qual a sua etnia, você não está no seu país de origem. Alô? Não tem jeito. E avisa para as pessoas que Deus está direcionando para você, se for da sua mesma etnia, que não existe aquela igreja que ele abandonou, que um dia ele deixou. A cidade onde eu estou, Boston, também não é a Vila Isa. E aí eu quero dar para você um princípio que eu aprendo, aplico e vivo. As 5 chaves de valores, os 5 set of values. Não tem como fazer ministério no século 21 sem olhar o histórico, o geográfico, o cultural, o econômico e o religioso. Olha para onde a sua igreja está e começa a pesquisar, começa a aprender. Pastor, você já foi num lugar onde Deus já trabalhou? Eu pastorei uma igreja norte-americana que começou em 1785. Sabe o que é ser pastor de uma igreja de 239 anos? Deixa eu falar para você, é punk para valer. Primeiro eu chego na igreja, arquivos da igreja, uma carta do Ronald Reagan. Quando a igreja completou 200 anos, Ronald Reagan, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, escreve uma carta agradecendo a igreja por isso. Aí você pega um contexto de 1985 e traz para hoje. Em 2020, anota isso daí, a América deixou de ser um país cristão. Então não me diga que pastorear em 1985 na América é a mesma coisa que pastorear a América de 2024. Eu não estou no Texas. Apesar de ter relacionamento profundo com o estado da Louisiana, foi a igreja que me enviou para Nova Inglaterra, que é a parte nordeste dos Estados Unidos. Eu não estou no Bible Belt. Só para você ter uma ideia, as pessoas lá, elas não conhecem Jesus. E só para você ter uma ideia, a cidade de Boston, olha que coisa maravilhosa essa fotografia. Quando você vê a cidade de Boston, olhando aí esse princípio, aliás, já adiantou já a tela, eu gostei disso. E eu já entreguei o ouro. Inovação e tradição.
Está vendo aqueles prédios vermelhos ali? Todos eles têm mais de 200 anos. Alguns têm 300 anos. Não dá para mexer naqueles prédios. E é o mesmo lugar que todas as tecnologias do mundo estão sendo geradas. Como pastorear no lugar que existe tradição e inovação ao mesmo tempo? Eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso ser cirúrgico. Não dá para a gente levar o ministério na Europa. E como eu disse, outra coisa, vai na próxima página aí. Lá é o lugar dos irlandeses. Os irlandeses chegaram lá em 1700. E a cidade de Boston é a cidade mais irlandesa do mundo, fora da Irlanda. Não tem jeito de ir. Yeah. God is working, man. E quando a gente chega em St. Patrick, não dá para a gente ter a mesma teologia que às vezes nós tivemos no passado. E aí eu falo para você, não é assimilar. Deixa eu só dizer para você. Quando você assimila a cultura, você está na ponta do iceberg. É só o que está do lado de fora. Quando você se adapta, você vai descobrir o que está debaixo do iceberg. E adaptar é disciplina, é estudar, é conviver com as pessoas. Eu nunca tinha dado um tiro na vida. Chega até a arrepiar. Mas um campo missionário que eu fui, eu gastei 7 anos e meio da minha vida lá. Estado de Vermont. E nesses 7 anos e meio da minha vida, eu aprendi a dar tiro. E aí um irmãozinho chegou na igreja e me deu uma pistola de presente. E falou, pastor, o senhor precisa disso. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu vim cá para evangelizar esse povo, esse irmão me dá uma pistola. No domingo que vem, ele chega e fala, eu arrependi de ter dado essa pistola, que eu já tinha levado um bazé da minha esposa. Ele traz uma escopeta. E fala, pastor, esse negócio está muito pequeno, só precisa de maior proteção. E eu falei, meu Deus, e tá eu com a escopeta. Final de 7 anos, mais ou menos umas 15 a 17 armas, era o meu... Mas deixa eu contar o contexto. A gente pastoreia no meio de gente, urso, coiote e lobo. E foi muito interessante dar tiro. Foi muito interessante descobrir que o meu filho tem tendências não assassinas, mas ele gostou da ideia. E eu falo, o que você tem feito para descobrir a história do seu povo? Primeira coisa, povo é povo em qualquer lugar. Meus olhos azuis, meus cabelos loiros, a la Brad Pitt, I'm sorry. Eu pastoreei no estado mais branco da América. Vermont é o estado mais branco da América. Quando eu chegava lá, e era muito interessante que as pessoas chegavam e falavam assim, o que você está fazendo aqui? Que eu era o diferente. E eu falava para eles, eu vim por causa de você. E eles falavam, cara, eu não sou gay. E era bom que toda conversa dava margem para a gente entrar. Eu me lembro de um rapaz, e lá a maconha já é liberada desde a década de 60, porque os hippies foram para Vermont. Eu lembro que todo esse processo que a gente está vendo de mudança do mundo, e aí eu falo para você, não estou falando que eu fiz esse trabalho sozinho, mas eu fui uma sementinha. Eu chego em 2015 no estado de Vermont, e quando eu saio de lá, 7 anos e meio depois, Vermont era o estado, quando eu cheguei, menos evangélico da América, e hoje, da Nova Inglaterra, ele é o mais evangélico da Nova Inglaterra. Eu falo para você, aonde abundou o pecado... Ei! Uma coisa, coloca no seu coração, Deus não chamou você para alcançar só a sua etnia. A grande comissão precisa ser repensada. Nós estudamos por mais de 40 anos no seminário, falava-se que a gente tem que alcançar o nosso próprio grupo. Que ideia de Hitler, mentalidade de gueto é essa? Gente é gente em qualquer lugar. E eu falo para você, um ano eu batizei 97 pessoas, entre a cidade de Boston e a região de Vermont. Porque o evangelho, ele é poder. Agora, é poder para quem crê. Você precisa vencer essa sua barreira de que uma etnia, ou uma língua, ou uma cultura é limite. Deus é um ser ilimitado.
Atos 17, aqueles irmãos conheciam essa palavra. Olha o que ele fala. De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Gente é gente e eles precisam de Deus. Mas se você fecha a sua igreja para um grupo determinado, você está perdendo oportunidade. Por quê, pastor? Porque o mundo hoje virou global. As nossas cidades viraram cosmopolitas. E essa miscigenação, nós temos casais interraciais. Nós temos uma cultura que está dividida, que quando a Bíblia fala que eles veriam a Deus, quando tivesse amor, vê-se o amor são essas reconciliações, não só entre as pessoas e Deus, mas também entre os povos. E você, Deus te deu essa unção. Receba aí, meu irmão. Aí eu falo para você uma coisa: migração é invasão ou oportunidade? Que eu discuto demais isso com americanos. Eu sei que a imigração no meu país é diferente de vários lugares, mas existe um preconceito com relação à migração. Existe um preconceito sobre quem são os ilegais, quem são os legais. E eu falo para os americanos e eu digo para eles: olha, Deus está na diáspora. Você crê que Deus está na diáspora? Nós temos que entender que Deus é que tem poder para tirar as pessoas do lugar. Mas alguém falou para mim assim: pai pastor, mas as pessoas estão vindo, não é dentro de uma legalidade. Nós não estamos aqui para discutir legalidade. Nós já temos órgãos competentes para isso. Nós não estamos aqui também para amaciar nada, mas nós estamos aqui para dar uma visão para o povo de que não podemos perder a oportunidade de viver a grande comissão. E aí eu lembro as pessoas. Como é que Deus começa a história dele? Lembra? Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu disse, Deus está na diáspora o tempo todo. E aí eu volto para você. A diáspora, que é a saída das pessoas, é invasão ou oportunidade? Quando a gente anda, aqui em Portugal, eu andei e eu vi, existe dentro de Portugal uma presença maciça de sul-americanos, uma presença maciça de africanos. Nós vemos pessoas que não são de origem. É uma invasão, é uma oportunidade. A realidade dos imigrantes, refugiados, exilados, é um fenômeno global. Você sabia que existem mais de 240 milhões de pessoas que estão hoje na diáspora? É maior do que a população do Brasil. Isso impacta o mundo. E aí eu falo para você, o que nós temos que fazer, pastor? Essa realidade nós temos que trazer, essa realidade para o Velho e para o Novo Testamento. E explicar para as pessoas que estão na nação, você não está sendo invadido, ao contrário, Deus está no controle de todas as coisas. Eu já conversei com deputados, senadores, já tive a oportunidade de participar de reuniões de comunidade, e eu falo isso com experiência. A minha cidade, Framingham, uma das cidades que eu sou pastor, nós temos uma plantação de uma igreja multicultural. Nós falamos no distrito escolar, oficialmente, 75 línguas. Sabe o que é você estar numa cidade de 60 mil habitantes, que na escola se fala 75? Oficialmente na cidade hoje, existem 79 línguas. Aí me falam, não dá para falar só português. Não dá para falar mais. Todas as ondas, agora nós recebemos uma onda de haitianos. A cidade de Boston são 110 línguas. O distrito escolar preparado para 110 línguas. Na sua cidade, quantas línguas são faladas? Pastor, está na hora de pesquisar. E eu não posso ter mais paixão sobre a cidade que Deus confiou do que você. Toda língua nova que chega, meu irmão, eu estou igual à época de Atos dos Apóstolos. Me dá dom de língua aí. E quando eu não tenho esse dom, quando eu não falo a língua, eu já peço logo, Deus, me dá uma capacidade para alcançar um aí, para a gente falar essa língua. E entender que nós estamos aqui para repensar a grande comissão. Eu não sei vocês na Europa, mas um americano pira, porque eles estão invadindo. As teorias de conspiração no controle desse negócio. Mas como assim, Lierte? Aí que está na hora de você começar a explicar para as pessoas, e aí tanto as pessoas que chegam quanto as pessoas que estão aqui. Uma pesquisa da Harvard
fala sobre a fase do imigrante na América. E ela fala o seguinte: quando o americano chega e vê esses imigrantes, ele tem uma ideia que não é ideia real. E é interessante que essa pesquisa foi para explicar ao americano as tensões que o imigrante vive. Porque existe um sentimento de rejeição, existe um sentimento de criminalização. Ser imigrante não é fácil. É fácil, gente? Não. Mas deixa eu compartilhar a nossa experiência lá. A Harvard chegou à conclusão que todo mundo chega ali sonhando. E depois de um tempo ele fica mais maravilhado, porque ele vê as construções, o sistema de saúde funcionando, coisas básicas, que da onde ele veio às vezes não funciona. O cara fica assim, estupefato. Mas aí, meu irmão, o cara que prometeu que ia recebê-lo e falou assim: não, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Na primeira semana ele já dá ultimato: ó, já arrumou serviço? Ó, arruma um lugarzinho para você. A tensão começa. Depois de um mês que já chutaram ele para fora, ele fica desapontado, porque esse sonho americano não é real. O cara sonha, mas o couro dele fica na terra. E depois que ele desaponta, porque o dinheirinho que ele trouxe, ou o dinheirinho que ele nunca teve, ele começa a ter espasmos de agonia. E quando ele vê a realidade, a igreja tem sido o fator reconhecido pelo governo de Massachusetts de pessoas de etnias não cometerem suicídio. O suicídio é um problema crônico na minha comunidade. E uma das coisas que o governo já tem em mente sobre os grupos étnicos é que a igreja é a válvula de escape. E é interessante, eu estou falando isso com muita base, porque é interessante, num país pós-cristão, numa realidade tão liberal como Boston, eu vindo aqui para Portugal, há uma semana atrás, o superintendente das escolas de Framingham me procurou. Eu sou educador também, mas ele não me procurou como educador. Eu falei assim: pastor, me explica o que você faz na sua igreja. E ele falou: pastor, tem como você conversar com os professores do high school? Porque os professores não entendem por que esses meninos abraçam. Eles não entendem por que esses meninos chamam eles de tia. E aí os professores americanos corrigem e falam assim: é Mr., é Mrs. Eles não têm habilidade cultural. Mas um outro supervisor da superintendência de ensino que me conhece, acompanha a gente, ele nem crente é, um irlandês abençoado, um homem de paz. Ele falou assim: ó, tem um cara que é um pastor, que ele pode passar para os professores algumas habilidades multiculturais. E outra coisa, esse pastor, ele também é educador. E aí eu falo para você a minha realidade e você traduz para a sua realidade. A gente tem que pensar biblicamente sobre imigração, a imigração e a igreja hoje, e nós precisamos de dar uma resposta para esse dilema da imigração. E eu vou falar, nos Estados Unidos não tem solução. Humanamente falando, não tem solução, porque Deus não vai dar solução para isso, não vai permitir dar solução para isso, porque Deus está fazendo uma grande obra e está trazendo as nações aonde existe lugar para ser exposto o evangelho. As pessoas não entendem isso. E o valor do imigrante para os Estados Unidos, na minha cidade, e eu vivo numa cidade americana, se tirar a força do imigrante, a cidade fecha. Na cidade de Framingham, fecha mesmo. Até a polícia, hospital, escola fecha se tirar a força imigrante. Boston acaba e os Estados Unidos acaba. Quando eu converso com os americanos e falo: olha, se a gente tira os imigrantes, quem vai fazer isso na sua casa? Quem vai fazer isso mais na sua empresa? Ele fala assim: pastor, para de falar. Vamos aceitar esse povo logo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso dessa liberdade que nós temos no coração. Então se adapte. Não dá para ser Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim. A gente tem que mudar. Fala assim: pastor, mas isso é bipolaridade. Se for para Deus, glória a Deus. Paulo disse o seguinte: porque embora seja livre de todos, olha o que Paulo disse: eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. E ele fala: eu tornei judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. E ele fala: para com os fracos, eu tornei-me fraco para ganhar os fracos. Eu tornei-me para com todos. Eu faço isso tudo por causa do evangelho,
para ser co-participante dele. 1 Coríntios 9, 19 a 23. E a Bíblia fala o seguinte, eu volto para você, dos 5 sete velhos, 5 chaves de valores. Cadê o seu histórico? Cadê o seu geográfico, o seu cultural, o seu econômico e o seu religioso? Estou falando da sua igreja, da sua comunidade. Não tem jeito da gente pregar um evangelho que não está contextualizado. E aí eu falo para você de alguns valores que a gente tem que adotar nesse século 21. Quem quer receber esses valores aí? E para você entender que Paulo tinha isso. Você quer ser Pedro em Jerusalém? Tem que vir para cá para receber Jesus. Ou você quer ser Paulo até os confins da terra? Aqui, a Rede Inspire é uma geração de Paulos. Porque, pastor, a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Nós estamos aqui para ser reenviados aos lugares onde nós estamos. Para quê, pastor? Para fazermos força, para balançarmos a terra nesses últimos tempos. E a primeira coisa, você precisa abraçar uma dependência de Deus. Eu chego num contexto, eu tenho 75 idiomas na escola. Não vem me falar que eu conheço 75 culturas. Eu já batizei gente que eu não sabia onde que ficava o país dela. Uma menina do Quizirquistão. Eu tive que falar para o Google. Eu me lembro de um indiano. Mas esse indiano tinha lá uma etnia dentro da Índia que eu tive que fazer um Google. E eu vou falar, sabe o quê? Quando você precisa fazer um Google, deixa eu traduzir para você. Você precisa depender de Deus. A dependência de Deus, porque ninguém sabe tudo. E cada vez que você sabe, mais você sabe que você sabe é nada. E você fala, Jesus, me direciona. Me direciona por quê, pastor? Aí eu preciso tomar passos intencionais. Eu tenho americanos totalmente patriotas. Eu pastoreio veteranos de guerra. Sabe o que é veterano de guerra? É alguém que se dispôs a dar a vida por amor ao país. Quem serve hoje, sabe quantos ganha por hora? E ainda tem imposto para pagar. Hoje ganha $8 a hora. Um coronel vai ganhar $12 a hora. Não é por grana. É por amor. Eu tenho pessoas da Guerra da Coreia até a Guerra do Afeganistão, que são membros da nossa igreja. Gente que chega arrebentado com traumas de guerra, mas eu tenho um testemunho. Todos eles são sarados pelo Evangelho de Jesus. Todos eles têm um testemunho. Pastor, antes de eu conhecer a fé em Jesus, eu tinha pesadelo, eu tinha isso. Depois que eu virei crente, acabou esses pesadelos. Então a primeira coisa, o filho da terra, você tem que tomar um passo de intencionalidade para amar a terra. E quanto mais, por isso você precisa amar o lugar que você está. Para de reclamar. E outra coisa, Deus vai te mandar de volta para onde você estava. Ah, pastor, eu sei que você ama o lugar que você veio de origem, mas tu vai voltar para Vila Isa. Porque quando o dono da terra vê que você ama a terra, eles vão entrar um parafuso que vai falar o seguinte, cara, você ama meu país mais do que eu. Você começa a ser referência. Olha, por favor, é a minha perspectiva. A Bíblia fala, examinai tudo, retém o que é bom. Eu não tenho bandeira brasileira na minha igreja. Porque bandeiras dividem. Eu não tenho bandeira brasileira exposta na minha casa. Na porta da minha casa eu tenho uma bandeira americana. Eu com essa minha cara de latino. Eu ia falar, você passou latino, sou late? Às vezes precisar, eu lato também. Mas eu tenho a bandeira de americana para quê? Para constranger o povo de amor. Quando eu virei cidadão americano, e eu continuo sendo brasileiro, é uma porta, a cidadania que Deus te der no país que você está, uma porta para você amar mais as pessoas. E eu falo, não dá para a gente ficar na mentalidade de gueto. Por quê, pastor? A grande comissão é para todo mundo. E aí eu falo para você, capacita a sua liderança para pensar desse jeito. Porque às vezes o pastor é multicultural, mas a liderança dele é bairrista. A liderança dele está lá na Moca. A liderança dele está na Bahia. A liderança dele está no Ceará. A liderança... Não, traz para a Europa, meu Deus. E se precisar, faz uma campanha, impõe a mão, unge. Deixa, para. Capacita a liderança.
E desenvolve a competência cultural, sabe por quê? Isso promove um espírito de inclusão. Você não vai queimar a bandeira do Brasil, não é isso. Você não vai deixar de ser, não é isso. Mas deixa eu falar para você, você precisa contextualizar o seu ministério. E você vai ver, quando você tirar a bandeira de lá, pouca gente vai sentir falta dela. Talvez a bandeira é o bezerrinho de ouro da sua vida, não é da sua congregação. Faz a sua avaliação. Aí você fala assim, não, pastor, mas eu tenho uma obra para os brasileiros aqui. Meu irmão, mas peraí. Jesus, lá em João 4, versículo 5 a 30, você conhece a história da mulher samaritana. A primeira missionária, o pastor Carlito compartilhou aqui do primeiro convertido europeu italiano. Tive uma aula aqui agora. Meu amigo Evandro Montova já tem uma mensagem pronta para domingo. O primeiro convertido italiano, louvado seja Deus, lá o Cornélio, né? Mas a primeira missionária, que nem foi ungida, mas peraí, não precisava nem de culto de envio. Cara, foi a mulher samaritana. Agora deixa eu trazer um contexto. Jesus não era para conversar com ela. Ela era de Samaria. Ela era mulher. E ela tinha um passado meio duvidoso. Mas Jesus fala com ela, vai lá, minha filha. E fala. Fala o que aconteceu. Olha a barreira que Jesus... Ali é uma aula. Jesus está ali no lugar certo, mas falando com a pessoa que não era a pessoa certa na cultura. Não era a pessoa que iria trazer uma credibilidade para o ministério dele. Olha só, a igreja existe há quantos mil anos, né? Mas Jesus começa a fazer um investimento na pessoa mais imprevisível e na pessoa impensável. O problema é que você está pensando na caixinha. E deixa eu te falar, na missiologia do século 21, não tem lugar para a mentalidade de gueto. Sai dessa mentalidade de gueto. Aí eu falo para vocês 5 coisas para ajudar a gente a pensar na grande comissão na Europa. Está preparado aí? Amém? Primeira coisa que vai te ajudar. Primeiro, você não está aqui por acidente. Recebe isso daí. Foi Deus que chamou. Segunda coisa, a migração e as mudanças na igreja. A migração mudou a igreja do mundo. Eu sou pastor de uma igreja americana de 239 anos. E de gente branca. Eu sou a parte negra da família. Por quê, pastor? Porque mudou, a migração mudou. Por último agora, me elegeram, a gente tem uma denominação lá, que é uma denominação importante no contexto de América, e falaram assim, cara, a gente não pode ficar a mesma coisa. E eu me lembro que na eleição tinha 2 americanos querendo também ser, e assim... Quando souberam, não, o Lierte vai candidatar. Não tem mais jeito. E foi muito bom saber que a Nova Inglaterra deu esse passo de fé. Por quê, pastor? Porque a Inglaterra mudou. Porque, ponto 3, as cidades são multiculturais e a igreja precisa ser multicultural. E eu vou falar por que a igreja precisa ser multicultural. Porque o papel das igrejas étnicas é de preparar a próxima geração. O que está acontecendo no meu contexto? Talvez não é o seu. Mas as igrejas... dos donos da terra estão em decadência e morrendo. Eles têm patrimônio, têm propriedade, tem gente velhinha lá, que está morrendo. Chega a etnia, e eu vou falar, imigrante sabe fazer filho, hein? Eita, glória a Deus, é uma multiplicação, é um negócio, é um pega para capar mesmo, e vem para cá mulher, vão fazer uns meninos, e vai menina aqui, vai menina ali. No Canadá é interessante o processo que você ganha um cheque por menino. O que está acontecendo? Eu quero um monte de cheque. Tem gente lá que já está no 8º menino para receber 8 cheques. Olha, a motivação, desde que você seja bíblico, encher e multiplicar a terra, que Deus te abençoe. Mas deixa eu falar agora do seu filho. E aí vai a missão reversa na Europa. Seu filho é um ser diferente. Por quê? Seu filho não é brasileiro. Ah, pastor, mas ele gosta de futebol. É, meu irmão, mas gosta de futebol e gosta de outras coisas também. Ah, pastor, rapaz, seu filho nasceu na Europa. Então ele tem um negócio interessante chamado, sabe o quê? Uma capacidade natural dele de viver num mundo que você não teve oportunidade de viver. Eu cheguei na América em 1989 com meus pais imigrantes. Eu tinha 9 anos de idade. Aí na década de 90, meus pais voltaram para o Brasil. Aí sabe o que acontece? Já acontecia já. No meio dos brasileiros eu sempre fui americano. Cara, era muito complicado. E no meio dos americanos eu sempre fui brasileiro.
né? Parece até Shakespeare, Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Então, na minha tragédia shakespeariana, o seu filho vive essa tragédia. Ele tem uma crise de identidade, anota aí, ele é um filho da terceira cultura. E o que é a terceira cultura? A terceira cultura é um negócio complexo, chamado o seguinte: o seu filho está entre os europeus e entre o contexto social da sua casa. Não sei sobre o seu filho, mas eu vou falar na minha. Eu mantenho português na minha casa, porque eu falo para meus filhos intencionalmente. Olha, vocês precisam ser bilíngues, trilíngues. Mas é engraçado que os meus 2 filhos, um de 16 e outro de 8, a gente está na mesa comendo, a gente conversa entre nós em português, mas quando um fala com o outro, é só inglês. Sabe por quê? A língua do coração não é o português. A língua do coração dos seus filhos não são o português. Se você estiver aqui em Portugal, é o português. Mas qualquer lugar do mundo, você precisa entender. E para de forçar. Aí tem gente que fala assim, não, você tem que falar português. Meu irmão, faça isso com inteligência, com sabedoria. Eu me lembro quanto que está aqui, ele fala português, mas eu me lembro tanto que eu me esforcei para meu filho mais velho, Lierte Neto. Hoje ele entende que ele precisa aprender mais línguas. Eu sei que isso é coisa top aqui na Europa, que todo mundo sabe isso. Mas eu quero que você pense numa coisa. A missão reversa na Europa. O seu filho é a resposta de Deus para concluir a obra que Deus te trouxe para fazer aqui. Nós não vamos cometer o erro dos nossos pais, inspiradores que foram, que trouxeram o evangelho para nós, mas que perdeu a próxima geração. Quando eu entendo que o maior material que Deus me deu é o meu filho gerado como terceira cultura e que ele vai ser chave para trazer os filhos da terra para cá. Eu me lembro quando eu cheguei na Nova Inglaterra e fizeram de tudo para eu não pastorear americano. Mas eu falei com eles, gente, eu sou da terceira cultura, eu entendo o mundo deles. E eu me lembro como foi difícil romper a barreira, mas olha que coisa maravilhosa. Eu venho para Boston, deixo o ministério em Vermont e deixei outro brasileiro lá para a glória de Deus, que também entende. O futuro é uma igreja que não vai ter mais a nacionalidade X ou Y, líderes, e os seus filhos já estão na rota de Deus, para o avivamento que Deus vai fazer na face da terra. Entenda, seus filhos serão a resposta de Deus para a conclusão do seu ministério. Quando você entregar o seu ministério, e você vai passar esse cajado, quem crê que você vai passar esse cajado para os seus filhos espirituais, você vai estar com uma pessoa que já está contextualizada. Mas deixa eu falar para você uma tragédia da Nova Inglaterra. Os pastores que não se deram por vencidos. Os pastores que vieram numa cultura de a igreja do Brasil. Em 20 anos, 25 anos, essa igreja de primeira geração começa a entrar em decadência. E sabe o que acontece? A igreja perde o fôlego. Se você está hoje num momento em que a sua igreja está iniciando, está pela metade, ou talvez você já tem mais de 20 anos aqui, comece a ser intencional. Porque o que Deus tem para nós, the best is yet to come. O melhor está por vir. Vamos colocar de pé que eu quero orar por você. Ai, que privilégio, que privilégio, que privilégio, que privilégio, pastor, poder compartilhar a minha perspectiva. Eu não sei mais do que você. Eu quero apenas compartilhar uma perspectiva agoniante, agonizante de que Deus preparou você para algo maior. Se você está numa zona confortável, pastor, estou super bem, faça a sua experiência valer a pena. Qual é o seu valor histórico? Qual o seu valor religioso? Qual o seu valor econômico? Qual o seu valor cultural? Qual é o seu valor? Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Jesus, por essa manhã abençoada que a gente, Pai, abre essa conferência de liderança. Mas essa sementinha plantada, eu só peço só uma coisa, Jesus. Na perspectiva de cada um aqui. Na visão, Pai, que o Senhor deu, e no ministério, Pai, que são tão diferentes as nossas realidades. Faça o teu povo entender que a grande comissão
tem a ver, Pai, com repensar, Jesus, as nações. Faça o coração crescer e faça superabundar a graça do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Receba no nome de Jesus.